Glória a Deus. Novamente, né, quero dar uma boa tarde a todos vocês que estão aí, né? Você que chegou agora, é um motivo de muita alegria de nós podermos estar aqui novamente. E chegou um momento muito especial de nós podermos ouvir a palavra do Senhor nessa tarde. Você que está aí agora com sua família reunida, talvez você está no trabalho, talvez você está viajando, passando por aqui, talvez só a rádio pegou um sinal. Talvez é um sinal que Deus ele quer falar com você. Amém. Nessa tarde. Eu gostaria de estar lendo um versículo que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 9, apenas o versículo 22. Nós estamos, nessa campanha, o sangue de Jesus tem poder. É uma campanha, meu querido, se nós formos parar para analisar, você talvez fica meio surpreso, porque nós vemos muitos milagres sendo feitos através do nome de Jesus, mas muitas vezes nós não conseguimos entender o significado do sangue de Jesus. Mas nessa tarde eu quero te dizer que você vai entender o verdadeiro significado do sangue de Jesus tem poder. Diz assim, Hebreus capítulo 9, versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam pelo sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Amém? Sabe, esse versículo é um versículo muito chave para nós podermos entender o significado do sangue de Jesus. Nós vemos que Cristo Jesus, ele estava no seu trono de glória e ele tinha todo o poder, ele tinha em si todo o reinado, tudo aquilo que o Senhor ele quisesse, ele tinha na palma das suas mãos. Mas nós vemos que simplesmente a terra estava contaminada por causa dos nossos pecados. Jesus, ele teve que descer na terra, se fazer como homem, como eu e você, se fez carne para derramar o teu sangue. Sabe, nós vamos pegar, talvez você não sabe, mas no Velho Testamento, na Bíblia, vai nos dizer que antigamente, para os pecados serem perdoados, era necessário um sacrifício de um cordeiro. E simplesmente não era qualquer cordeiro. Eles tinham que pegar simplesmente o mais novo, mais bonito, mais forte, para poder sacrificá-lo. E com isso, era feito simplesmente uma vez ao ano esse sacrifício, onde a pessoa pegava esse cordeiro, levava ao sacerdote para matar e sacrificar, para que o sangue fosse simplesmente algo, simbolizava remissão dos pecados. Conforme nós acabamos de ler Hebreus capítulo 9, versículo 22, sem derramamento de sangue não tem remissão dos nossos pecados. Quando nós entendemos que Jesus, então, ele decide morrer por mim e por você, quando nós entendemos que Jesus simplesmente deixou o seu trono de glória, nós entendemos que pelo sangue de Jesus nós somos sarados. Pelo sangue de Jesus nós temos liberdade de poder entrar no Santo dos Santos, poder adorá-lo, poder exaltá-lo, o teu santo nome. Sabe, talvez vocês possam se perguntar: André, mas eu não participo de igreja nenhuma. André, talvez eu tenha outra religião. Mas eu quero te dizer, meu querido, que Jesus, ele morreu simplesmente por todos nós. E quando nós falamos isso, eu gosto muito de um versículo que se encontra em Mateus 20, versículo 28, que diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de nós. Aleluia. Sabe? Então você vê e consegue entender que Jesus, meu querido, simplesmente ele deu a vida por resgate a mim e a você. Glória a Deus. Sabe, se você entender hoje que o sangue de Jesus tem poder, você vai entender que a área que você necessita, talvez algo na sua vida, é algo que é necessário você entender para que Jesus ele venha realizar. A gente vê, eu gosto muito de lembrar que no livro de Êxodo, capítulo 12, a gente vai ver que Moisés, a história de Moisés, o povo hebreu, estava no deserto. O povo hebreu estava sofrendo com o faraó. E aquele povo, então, meu querido, Deus manda falar com o faraó para que libertasse o povo de Deus.
Então Deus simplesmente manda 10 pragas para aquele povo. E na última praga, o que eu gosto muito, o que me chama muita atenção, é que Deus manda o povo hebreu simplesmente matar um cordeiro e passar nas suas portas, para que o anjo da morte não entre. Sabe, então a gente vê que simplesmente as 10 pragas aconteceram e Deus ainda vê o coração de Faraó endurecido, e Deus simplesmente envia anjos na terra, anjos da morte, para poder passar naquele lugar, para poder matar aquelas pessoas que tinham um coração endurecido. Mas antes disso Deus avisou para que algo, simplesmente o cordeiro fosse morto, que simplesmente passassem aquilo na porta, para que protegesse, para que simplesmente aquela casa não fosse atingida. E a gente vê que simplesmente aquelas pessoas que fizeram isso, e a gente vê que teve pessoas, vizinhos, que começaram a sair correndo, vizinhos que entraram em desespero, mas a casa que estava com sangue do cordeiro, ela não foi atingida. Sabe, talvez você pode se perguntar nessa tarde, mas como eu faço para mim simplesmente ter esse sangue? Como que eu faço para poder entender isso? Sabe, quando Cristo Jesus, ele morre na cruz por mim e por você, ele deixa dentro de nós o teu sangue correndo dentro da minha e dentro da sua veia. Eu e você, nós carregamos um pedaço do céu. Eu e você, nós carregamos simplesmente um pedaço de Cristo Jesus dentro de nós. Cristo Jesus, meu querido, ele corre dentro de nós, sabe? O seu sangue, ele nos purifica de todo pecado. E quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos Jesus na cruz sofrendo, Jesus na cruz sendo humilhado, simplesmente aquela cruz não era de Jesus. Talvez você já deve ter escutado essa história, que aquela cruz ela era de Barrabás. Mas Jesus, ele como um cordeiro, ele decidiu preparar aquela cruz e ir até o final por mim e por você. É um amor simplesmente sem medida. É um amor simplesmente incalculável. É o amor de Cristo Jesus, que Cristo Jesus tem por mim e por você. E nessa tarde eu quero que você entenda que nós não estamos aqui simplesmente para falar de Jesus, que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura, mas que você venha entender que simplesmente sem sacrifício a gente não obtém êxodo. Sabe, muitas vezes quando você vai numa academia, você tem que fazer um exercício, se você não praticar aquilo, você não encontra resultado. É a mesma coisa. Simplesmente se nós não olharmos e analisarmos a nossa vida como nós estamos andando, se nós não analisarmos as circunstâncias que estamos passando, simplesmente muitas vezes a nossa vida ela para. Simplesmente muitas vezes a nossa vida ela trava. E para isso é necessário nós se locomovermos. Para isso é necessário nós mantermos os nossos olhos fixos em Jesus, porque nós sabemos que conforme Filipenses 4:3 vai dizer que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E meu querido e minha querida que está nos ouvindo, você que está nos ouvindo agora, eu quero te dizer isso, sabe, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e quem nos fortalece é Cristo Jesus, sabe? Então entenda isso nessa tarde. Há uma breve palavra, talvez não é algo que vocês possam estar esperando, mas uma palavra bem simples, que eu tenho certeza que você vai entender nessa tarde. Que independente de tudo aquilo que você está passando na sua vida, se alguém diz que você não vai chegar a lugar nenhum, se alguém diz para você parar, que a sua caminhada já deu, o Senhor ele diz, continua. Sabe, o povo passou o sangue naquele momento nas portas, e Jesus estava ali simplesmente e deixou aquele povo cego perante o anjo da morte. Simplesmente nessa tarde, se for preciso passar talvez uma pincelada do sangue de Jesus na sua vida, meu querido, passa, sabe, fecha todas essas brechas, conforme como nós vamos construir uma casa. Às vezes a gente faz o cimento ali para poder rebocar, para poder passar e deixar tudo lisinho, tudo bonitinho, para preparar para nós pintarmos aquela casa. Assim é a nossa vida. Nós temos que nos preparar, simplesmente conforme aquele povo em Êxodo capítulo 12 se preparou com um cordeiro,
sabe, o próprio Cordeiro Pascual, o próprio Cordeiro de Cristo, aonde eles passaram e lapidaram as suas casas. Sabe, eu convido você hoje nessa tarde, você que está nos ouvindo, você que talvez mesmo não sendo cristão, sabe, entregue a sua vida a Jesus. Amém. Entregue, sabe, confie nele. Porque nós entendemos que quando nós fechamos todas as nossas brechas, simplesmente, por mais que o inimigo ele se levante, por mais que as pessoas se levantem para tentar nos parar, nós sabemos em quem nós estamos firmados. Amém. Nós sabemos em quem nós temos crido. Sabe, quando eu vejo que Jó simplesmente ele estava passando o pior momento da sua vida, mas ele sabia em quem confiar. Ele sabia em quem ele poderia depositar os teus olhos, sua confiança, olhar simplesmente para o alvo que é Cristo Jesus. E quando nós falamos do sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todas as coisas. O sangue de Jesus nos dá ânimo, nos dá força para podermos continuar a vencer os dias maus. E com isso, sabe, daqui a pouco nós vamos estar orando. E eu quero convidar você, daqui a pouco quando nós formos orar, a você a voltar o seu coração preparado para Cristo Jesus. E entender que Jesus Cristo, ele é autor e consumador da nossa fé. Mesmo você estando desanimado, estando desapontado com os homens, sabe, creia que o sangue de Jesus, ele tem poder para te revigorar. Porque Jesus simplesmente, como nós acabamos de ler, ele simplesmente não veio para ser servido, mas ele veio para te servir. E existe uma mesa preparada para mim e para você. Amém. Existe uma morada preparada para mim e para você nos céus. E essa morada, meu querido, em breve nós veremos que Jesus Cristo estará voltando para nos buscar. Então entenda que o sangue de Jesus, ele tem poder para nos purificar, para te animar, e você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? E quem te fortalece é Cristo Jesus.